Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supra. TV Supra, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia cada vez a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Marli Winkler. Tudo bem, Marli? Seja novamente muito bem-vinda. Obrigada, Chay. Nós que agradecemos a sua presença, né? De trazer seus conhecimentos, suas reflexões para compartilhar com todos que nos assistem e nos ouvem. A Marli já participou aqui, né, de outros episódios. Ela é uma pessoa bem conhecida, é uma teosofista, uma grande tradutora. Ela está traduzindo, ela já traduziu, né, diversos livros que foram publicados pela Editora Teosófica, como O Vegetarianismo e o Ocultismo, a coleção dos escritos compilados de Helena Blavatsky, que já gravamos aqui sobre, né, o volume 1 e o volume 8, que já foram publicados. E também tem uma coletânea de textos de Blavatsky, que havia saído o volume 1 e o 2, e agora o lançamento da Editora Teosófica, então, o volume 3. E esse é o tema do nosso diálogo hoje. Essa coleção, né, Marli? Então, cada volume, ele tem uma temática. O primeiro volume, ele tem artigos mais sortidos, digamos assim, né? Eu vi, ele tem um artigo sobre os sonhos, que é muito bom, e também aborda outros temas. O segundo, ele traz alguns contos de Helena Blavatsky. Tem ali, né, também algumas mensagens sobre mestres, né, os mestres dela. E esse terceiro volume, então, ele tem um foco bem direcionado à seleção dos temas dos artigos, que é o cristianismo, né? Então ele recebeu até um subtítulo aí, Uma Visão Esotérica dos Evangelhos. Então, esses artigos, eles giram em torno desse tema. Marli, fala um pouco para nós sobre qual a visão, né, que Blavatsky apresenta, então, sobre o cristianismo e o que o leitor pode esperar desses artigos nessa obra. Bom, esse terceiro volume, o artigo principal dele se chama O Caráter Esotérico dos Evangelhos. Então já está o próprio título dizendo, né, que ela vai dar uma interpretação esotérica, né, a vários trechos lá que ela vai citando dos evangelhos e de uma forma geral, né. Então esse é o texto principal. Ele foi publicado em 3 partes, né, primeiro no The Theosophists, depois ela publicou também... E primeiro ela publicou em outras línguas e finalmente ela publicou também em inglês, na revista Lucifer, inicialmente. Então, esse texto, ele foi, quando foi publicado nos escritos compilados da Helena Blavatsky, o compilador, que é o sobrinho, neto dela, ele fez vários comentários. E nesses comentários, ele alude a vários outros textos que teriam ligação, né, com esse tema, com essa temática, que é o cristianismo esotérico. Então, esses outros textos citados que são publicados juntamente com o caráter esotérico dos evangelhos. Então, no final, deu 350 páginas, mais ou menos, né? E, bom, a Helena Blavatsky, né, a gente sabe que ela escreveu muita coisa, e algumas pessoas até têm a impressão de que ela escreveu mais sobre as religiões orientais e tudo, que ela escreveu muito, né? Mas ela escreveu muito sobre o cristianismo também. Então, nessas mais de 10 mil páginas, né, que compõem os escritos compilados, tem muitas referências ao cristianismo, tem quase 500 citações da Bíblia, né? Então, o tempo todo ela está... Porque
na verdade, o método, né, de trabalho dela, de estudo que ela propõe, né, é de estudo comparado. Então, ela compara várias religiões, filosofias e ciências. Então, não, tem muita coisa sobre o cristianismo. E a gente também não deve esquecer que a época em que ela escreveu tudo isso, né? E nesse sentido também é muito bom, porque todos os comentários do Borges, esse sobrinho dela, o compilador, né? Vão se situando a gente no contexto, né? No contexto histórico, no contexto da vida dela, da própria ciência, né? O que a ciência dizia na época, né? Porque esses textos aqui foram escritos, olha, a primeira parte foi publicada em 1887, né? Nessa época, o que vivia a Europa? Ela vivia o materialismo histórico do Marx, que vivia lá também, era contemporâneo da Blavatsky. Então, a Blavatsky veio trazer, né, uma outra interpretação, uma outra visão dos evangelhos, das religiões, né, todas, no momento em que diziam lá, né, que a religião era o ópio do povo, que isso, que aquilo, que a ciência, né, já tinha, né, botado tudo isso abaixo, tudo o que as religiões diziam, que seriam depósitos de falsidades, que a ciência, né, agora está provando tudo isso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que se você der uma interpretação esotérica, ou seja, literal dos textos religiosos, poderão ser depósitos de falsidades. Porém, que na verdade as religiões elas precisam ser lidas esotericamente, alegoricamente. São que muitas das histórias dos ensinamentos são alegóricos. E ela se propõe, então, o caráter esotérico dos evangelhos, a fornecer uma chave de interpretação, né? Então, é sobre isso que esses textos todos, né, vão tratar. E é muito interessante, né? Nesse caráter esotérico, por exemplo, ela diz, né, que também houve muitas revisões da Bíblia, né, e muitos erros, muitos enganos de tradução e interpolações, né, muitas coisas que foram colocadas, algumas admitidas, outras não, né? Claro, para defender visões, né? Sempre são visões ou interesses, né? Então, que isso tudo acontece. Mas ela não chamaria esses textos, né, religiosos de depósitos de falsidades. Pois, porque todos os textos, na verdade, religiosos serão depósitos de falsidades se aceitos, né, a partir de interpretações, né, literais, esotéricas. Então, é isso que ela vai fazer, né? Então, ela vai dar várias dessas chaves de interpretação. Por exemplo, ela diz que duas coisas, né? Por exemplo, a vinda de Cristo, né, que significa a presença de Cristo no mundo regenerado. E de forma alguma a vinda de Jesus em corpo de Cristo. Então isso já é uma das interpretações. E outra coisa, que o Cristo não deve ser buscado no deserto, né, como diz na Bíblia, nem no interior da casa, nem num santuário de qualquer igreja construído pelo homem, porque Cristo, o verdadeiro Salvador, né, esotérico, não é um homem, mas o princípio divino em cada ser humano. Então, essas chaves de interpretação que ela vai trazendo ao longo de todos esses textos, né? Ela vai dizer também que o Novo Testamento, a base do Novo Testamento, é a mesma base dos Vedas.
que são, né, os textos religiosos lá da Índia, e da teogonia egípcia e das alegorias masdeístas lá da Pérsia, etc. Então, é isso que ela faz. Ela compara religiões e claro, as religiões, elas vêm com uma roupagem distinta, que as distingue conforme a época e o país onde ela aparece. Mas ela vai mostrar ao longo de todos os textos e ao longo de toda a obra dos escritos compilados, onde ela fala de religiões, e também nos livros que ela escreveu, na Doutrina Secreta, em Sem Véu, etc., ela o tempo todo mostra isso. Ó, tá dizendo isso aqui na Bíblia, mas também diz nos Vedas, ó, dá uma olhada aqui, ó, você aprofundando um pouquinho com essa chave, você vai ver que tá dizendo a mesma coisa. E isso tem lógica, né? Porque se nós estamos falando em busca da verdade, ela tem que ser a mesma. E se as religiões pretendem ser, né, veicular uma verdade sobre o homem, sobre Deus, sobre a deidade, sobre isso, sobre aquilo, ou uma está toda errada, ou a outra está totalmente certa, ou todas têm, se você tiver a chave, vão ter, como ela diz, serão, seria necessário conhecer essas chaves, né, para compreender adequadamente os evangelhos. E ela vai dizer o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém, na melhor das hipóteses, a palavra de homens falíveis e instrutores imperfeitos. Entretanto, se lida esotericamente, ela de fato contém, se não toda a verdade, ainda tem nada mais que a verdade. Então, conseguindo entender isso que o materialismo histórico está dizendo, não, isso aí é um depósito de falsidades. A ciência já derrubou tudo isso aí. Ela está dizendo, não, peraí, você tem que ter a chave da interpretação. E ela, então, vai dando essas chaves, né? Muito interessante. Com certeza, né? Quem estuda religiões, né, ciência das religiões ou mesmo teologia, é comum se deparar com diversos níveis de interpretação. Você tem a interpretação literal, a interpretação mitológica, a interpretação mística, a interpretação teológica e assim por diante. Só que no debate do público em geral, o mais comum é que as pessoas utilizem somente a interpretação literal. O que faz com que os religiosos não aceitem, né, qualquer questionamento em relação às suas escrituras. E do outro lado, uma pessoa mais cética, mais acadêmica, mais científica vai olhar assim, não, isso aqui não é histórico, não se aplica, é tudo falso, né? Justamente por não ter essas outras possibilidades de interpretação. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Marli Winkler sobre um livro publicado pela editora Teosófica, intitulado Coletânea de Textos de Helena Blavatsky, volume 3, Uma Visão Esotérica dos Evangelhos. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Marli Winkler sobre um lançamento da editora Teosófica que foi traduzido pela Marli, a coletânea de textos de Helena Blavatsky, volume 3. E esse volume específico, ele tem o tema em torno do cristianismo, o subtítulo Uma Visão Esotérica dos Evangelhos. Então, Marli, como você estava comentando, no primeiro bloco, geralmente se tem a visão de Blavatsky que ela trouxe somente interpretações de textos orientais e, de fato, é muito volumoso a quantidade de artigos e livros onde ela aborda as tradições do Oriente, principalmente as tradições de matriz indiana. E, porém, há muitas referências a outras tradições. E como taca, então, esse livro, você estava comentando, ao cristianismo, que muita gente desconhece, provavelmente muita gente desconhece, que tem textos de Blavatsky falando sobre essa tradição. E também, Blavatsky, ela era uma pessoa muito inserida ali no debate da sua época, e ela tinha muitos opositores, Marli? Ela acabava se envolvendo também em muitas polêmicas. Eu sei que nesse livro tem algo nesse sentido. Você poderia trazer para nós? Então, aqui não foi exatamente ataques que ela sofreu e respondeu, às vezes num tom meio contundente, porque também era bastante atacada, Mas existe nesse texto uma famosa controvérsia que ela teve com um cônego francês, o Abade Roca. Era um abade bastante, vamos dizer, aberto, estudioso. Então, ele iniciou uma troca de cartas com a Blavatsky. E essa trocas de cartas são uma dúzia de cartas bem longas que se tornou essa controvérsia com o abade Roca. E aí também é uma parte bem legal, bem substancial, desse livro, que vale a pena ler, porque esse abade Roca, ele foi uma figura também bem assim, distinta, da maioria dos sacerdotes da época lá, Inclusive, ele por causa, dessa controvérsia e tudo, ele foi indexado lá na congregação do Index, aconselhou aos fiéis que não lessem, os livros dele, e falou que ele teria a chance de se retratar, mas o abade não se tratou. Então ele foi excomungado da igreja na época. Não se sabe muito sobre a vida dele, mas ele, acabou que teve que sair, das suas funções. Mas ele, depois disso, publicou mais um livro. Então, o que é esse debate? Ele assim, defendendo algumas posições, dos evangelhos e uma interpretação mais literal mesmo, e ela dando, o parecer dela. Então, vale a pena conhecer. Então, o que quer dizer? Esse debate foi publicado lá no Le Lotus, que era a revista teosófica da França, mas depois a Blavatsky publicou também na revista Lúcifer. E fora isso, como eu já havia dito, tem alguns outros textos que estão relacionados mais ao caráter esotérico, que é o texto principal, dessa coletânea. Então, tem um dos textos é Uma Palavra com os Teosofistas, foi publicado lá no De Theosophis, e é uma interpretação teosófica de figuras, como Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Então, tem muitas interpretações bem interessantes, que vale a pena também, conhecer. Outro texto é A Crucificação do Homem, também ela publicou no Lúcifer, e ela explora o que significa simbolicamente, a crucificação,
de figuras mitológicas, não só de Jesus, como Prometeu, mitológicas e religiosas, né, como Prometeu, Odin, Jesus, e relacionando, né, as suas histórias desses personagens, né, a um conceito esotérico de sacrifício, sofrimento e redenção. Então ela traz, né, isso como uma alegoria, né, a própria vida de Cristo seria, de Jesus Cristo, né, seria uma vida onde até as estações e todo o Calvário e toda a vida dele, na verdade, seriam os passos da iniciação, né, do desenvolvimento espiritual. Então, tudo isso, essa visão vai percorrer todos esses textos com histórias que são, vamos dizer assim, conhecidas, né, mas conhecidas na sua feição literal, né. Então, ela vai trazer, ela, por exemplo, compara a crucificação de Jesus no Calvário com as histórias do Prometeu acorrentado, né, e do Odin pendurado na árvore. E ela diz, né, como já falei, que isso simboliza a luta e o sofrimento do homem em sua jornada espiritual, buscando a iluminação e a libertação, né. O outro texto que também está presente nessa coletânea é Isto um Erro, né? Foi publicado também na revista Lúcifer. E aí ela contesta, né? Ela fala também de passagens da Bíblia, de interpretações. E aí ela vai falar uma coisa bem interessante, né? Nesse texto é abordado essa questão, que a famosa frase, né, de Jesus, quando estava na cruz, que disse Eli, Eli, né, seria Pai, porque meu Deus, por que me abandonaste, né? É a interpretação comum, conhecida, né? Ela vai dizer, dito, né, no texto, que na verdade a interpretação seria meu Deus, como me glorificaste. Então são, né, posições e interpretações que mudam totalmente a interpretação, a visão, né, que você tem do que realmente aconteceu. Então, outro dos textos, quero ver qual é o outro texto que tem ali, a crucificação do homem, já falei. Enfim, são textos, todos esses vão nessa direção, né? Então, ela vai, na verdade, interpretar, vai ter uma visão, né, esotérica, né, desses, né, desses fatos, né, considerados fatos relatados pela Bíblia e tal. Então, é isso, né? O texto todo é extenso, né? Tem mais de 300 páginas. Ele retrata exatamente isso, essa visão dela, né, da esotérica, né? Uma leitura esotérica de todos esses episódios que são conhecidos, né? Muitos deles são conhecidos, e ela dá essa leitura, né? Bem interessante. Ah, maravilha. E, Maili, para quem está nos assistindo e que simpatiza com o cristianismo, mas não se adapta talvez, né, a visão das religiões tradicionais, que chaves que você daria, assim, como que essa pessoa pode se conectar com esse Cristo sem estar dentro de uma igreja, sem ter um intermediário, um sacerdote, e qual a interpretação que ela pode utilizar para se orientar desse caminho místico em específico? Pois é exatamente isso o que esses textos trazem, né? Para quem está buscando algo mais. Quem não está buscando, as igrejas tradicionais estão aí e estão servindo, né? Porque, como eu falei, a religião, né? Elas são quase que um desejo, uma coisa que é de busca, né? Que o ser humano tem dentro de si, né? E as religiões dão essa roupagem, né, a essa busca, né? Dão uma
uma visão, né, de onde estamos, para onde vamos, quem somos, tudo isso, né? Que a gente, claro que sempre tem essas indagações, né? Na medida que a gente vai também questionando, né? E querendo fazer essa busca espiritual, né? Agora, as religiões são muito mais que isso, né? Assim, tem níveis e níveis. E para o homem comum, ela né, vamos dizer assim, um momento ali que ela vive. É importante, né, o ser humano ter um arcabouço, assim, para que ajude ele a andar nessa trilha, né? Então as religiões servem para isso. E quem quer aprofundar, tem isso que você falou, são várias interpretações, cada um vai buscando na medida das suas dúvidas, das suas, né, da sua vontade de saber mais e de conhecer, né, o que outras religiões ou filosofias ou sociedades, né, que estudam dizem, né? Então, pela sociedade teosófica, no caso, que foi fundada, né, pela Helena Blavatsky, é a principal fundadora e principal inspiradora, teve outros também. Esses textos trazem justamente essas basilares, né, que você vai seguir o caminho tendo isso como referência. Porque o caminho mesmo, ele é próprio, né? Ele é único de cada pessoa. Cada pessoa vai seguir e vai por um atalho por outro na sua busca. Ninguém pode fazer o caminho do outro. Mas a gente pode né, ser ajudado muito nesse caminho. Porque é um cipoal, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem a internet, que tem milhares de interpretações, e você coloca ali em tudo que é tipo de coisa, como que você vai se guiar ali. Então, existem alguns guias, né, que podem ser confiáveis, que são pessoas que avançaram mais nesse caminho. E eu quero crer que a Blavatsky é uma dessas, né, uma pessoa que avançou e que falava com propriedade, né, desse caminho. E mais que isso, também não é um segredo, ela tinha contato com seres que ela chamava de mestres, que eram pessoas, né, iluminadas, pessoas sábias, pessoas que, né, estão aí para ajudar a humanidade, né? Então, são textos que nos ajudam nessa busca. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Marilyn Winkler sobre um livro traduzido por ela, de autoria de Helena Blavatsky, uma coletânea de textos, na verdade, de Helena Blavatsky, com o tema central do cristianismo, uma visão esotérica dos evangelhos, coletânea de textos de Helena Blavatsky, volume 3, lançamento da editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos